Boa tarde, nós vamos começar esse momento de estudo sobre a prece. Olá, Elaine. Tudo bem, Eliane? Então, nós começamos com a oração, nós vamos nos ligar à espiritualidade superior, tá? Nada mais oportuno do que fazer uma prece, justamente para falar sobre a prece. Então, fechamos os nossos olhos, nos conectamos à espiritualidade superior, pedindo que se façam presentes esses amigos espirituais que não nos desamparam, que não nos deixam em perigo, não nos deixam à própria sorte, estão sempre conosco quando os buscamos em prece. Então, nesse instante, entregamos o nosso coração a essa prática da prece, essa prática do recolhimento íntimo, conectando o nosso pensamento com todas as esferas superiores, em busca de Deus, nosso Pai Criador. E dessa forma nós agradecemos e pedimos para que os nossos mentores permaneçam nessa semana ao nosso lado, nos protegendo. Agradecemos pelos mentores do Espírita Soul que já acompanham esse trabalho muito antes do início. Pedimos a todos aqueles que protegem os nossos lares, que sejam também reabastecidos, a todos os irmãos que acompanham esse estudo do livro do Leon Denis, que sejam bem recebidos, que sejam bem-vindos para mais um momento de reflexão. E assim conectados que estamos à espiritualidade superior, nos dirigimos com muita gratidão às Servas de Maria, às nossas irmãs queridas que trabalham com a nossa Mãe Maria Santíssima, essa Mãe que sempre está à frente dos propósitos da humanidade, em busca do bem, da justiça, do amor verdadeiro. A nossa Mãe dizemos: Ave Maria, vós sois cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue por nós, agora e para sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim, junto da nossa Mãe, pedimos a intercessão, a proteção do nosso Mestre Jesus e ao nosso Pai Criador agradecemos pelo dom da vida, por mais uma oportunidade de uma encarnação abençoada em que temos tantas chances de evolução. Conectados que estamos assim a Deus, damos por aberto esse estudo, para que tenhamos momentos de muita reflexão, de muita conexão com a espiritualidade superior durante essa tarde. Que assim seja. Boa tarde a todos que entraram. Cris, Janaína, Mosnak, Janiel, tudo bem? Gente, mais uma vez, bem-vindos. Nós seguimos com o estudo do livro do Leon Denis, tá? A quinta parte, a quinta sessão, que é aquela parte em que falamos do caminho reto, da moralidade, do amor. Então, várias oportunidades que nós temos aqui de falar sobre temas muito importantes. A prece, não é? Sobre a qual falaremos hoje, no capítulo 51. Eu queria começar perguntando a vocês qual é a melhor definição de prece. O que é a prece para vocês? O que é, então, para cada um de nós, a prece? Consigo definir essa prática, essa prece? Tem vários nomes, não é? Várias formas, vários formatos. Prece, oração, reza, meditação, conexão com o alto, são várias as nomenclaturas para algo que é super importante para nós que estamos aqui encarnados, nos conectarmos às esferas superiores. E aí, qual é a sua melhor definição de prece? Quem quiser escrever nos comentários, tá? Eu leio aqui também para a gente conversar. Bom, o Leon Denis começa justamente com essa resposta no capítulo. A prece deve ser uma expansão íntima da alma para com Deus. Então, a primeira definição. Uma expansão íntima da alma para com Deus, um colóquio solitário, uma meditação sempre útil e, em geral, fecunda, e um refúgio supremo dos aflitos e dos corações magoados. Ok?
A Cris colocou que é um momento de interiorização. Perfeito. E aí vai ao encontro, não é? Diz exatamente o que Leon Denis trabalha aqui como a primeira definição. Cris, é isso mesmo. A prece deve ser uma expansão íntima da alma para com Deus. Então, buscando a nossa essência, não é? O nosso Criador. Enquanto criaturas, buscando o nosso Criador. Muito bem. Então, o primeiro parágrafo é essa definição da prece. E depois, a prece não consiste em balbuciar, sem convicção alguma, os Padres Nossos, em recitar vãs e intermináveis orações classificadas e numeradas, que o lábio balbucia, mas o coração não sente. A crítica é válida para essas preces, aquelas repetições, então, mantras ou às vezes fórmulas que nós usamos, mas que nem sempre estão conectadas com o nosso interior, ok? Muito importante nós pensarmos nisso. O que é que eu estou falando ou o que é que eu estou repetindo, sendo que o meu coração já não está sentindo aquilo. Como um país de tradição essencialmente católica, o Brasil tem muita, não é, tradição nessa ideia de preces repetidas, de fórmulas muito bem estruturadas, muitas orações, muitas rezas, muitas preces que são constantemente repetidas ou repetidas exaustivamente, os terços famosos, em que aquele que reza, né, aquele que faz oração, repete usando às vezes as próprias bolinhas, ali, as próprias continhas dos terços, o número de oração que deve ser feito. É isso que o livro está criticando? É isso que Leon Denis critica especificamente? Não. Ele critica a repetição sem conexão com o coração. Essa é a crítica, tá bom? Não existe uma crítica a uma determinada religião ou a um tipo de prece ou de reza ou de oração, não. O que ele diz é que nós precisamos estar com o coração e a mente conectados. Se eu estou o tempo todo, durante um terço todo, conectado com a espiritualidade superior, com Deus, buscando essa interiorização, como colocou a Cris, ok, isso faz sentido para mim. Então, o que é que faz sentido? Como é que eu rezo? Nem sempre é necessário que eu esteja numa casa espírita, num templo religioso para fazer uma oração. Esse momento pode ser qualquer momento. Claro que existem momentos mais propícios durante o dia. Quando eu acordo, quando eu estou ainda retornando para o corpo físico, antes de eu dormir também, porque eu vou entrar em contato com a espiritualidade superior, ou dependendo da qualidade da nossa oração, podemos nos elevar ainda mais. Enfim, essa repetição não é a crítica é a ausência de sentimento na prece. Muito bem, então a prece é uma outra coisa, ele dá mais uma definição. É a elevação das almas acima das coisas da terra. É uma ardente invocação às potências superiores. É um impulso, um voo para as regiões não perturbadas, pelos locais não agitados pelas perturbações do mundo. Então, onde é que eu vou buscar aí a minha prece? Como é que eu vou me conectar? Deixando de lado as questões materiais. Porque de nada vale, repetindo aqui a ideia, dizer fórmulas repetidas se eu estou pensando lá no que eu vou fazer depois. Se eu estou pensando que eu tenho que arrumar minha casa, que eu tenho que levar o filho para a escola, que eu tenho que fazer janta. Então, como é que essa questão nos desliga, né? Questões terrenas acabam nos desconectando nesses momentos de oração. E aí ele faz uma metáfora, né? Uma comparação ali. É como uma janela aberta para o infinito invisível, pela qual são recebidas 1000 impressões consoladoras e sublimes, das quais a alma se sacia e inebria, e nas quais se retempera como um banho fluido regenerador. Como se eu estivesse cansado de um dia de trabalho e tomasse aquele banho, sabe, num dia de calor, como hoje, trabalho o dia todo, finalzinho da tarde eu vou tomar aquele banhão, coisa de minutos ali, às vezes segundos de banho, já sou outra pessoa. Já tenho mais disposição, já me sinto higienizado, limpo. Então, para a alma, a prece tem esse mesmo efeito. No corpo físico, o banho traz esse conforto, essa higienização.
A alma se higieniza, se limpa por meio da prece. Então, corpo e alma, cuidados higienizados aí com banho e oração. Muita gente, eu lembro que quando eu fazia a escola de aprendizes, o meu dirigente sempre falava, quando nós fizemos o curso de autopasse, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, é muito gostoso. O curso de autopasse é aquele que você pode fazer, o autopasse é o único que você faz em casa mesmo, porque ele é seu, você faz uma limpeza. E ele sempre falava assim, antes de entrar no banho, faz de manhã, quem tem o hábito de tomar banho antes de trabalhar, faz o autopasse, toma um banho e já vai trabalhar. Fica corpo e alma higienizado e preparado para um dia de experiências, né? Bem bacana. Então, nesse colóquio, o que é o colóquio? É uma conversa. A nossa língua, qualquer língua, nossa língua portuguesa é dialógica. O que é isso? Eu sempre falo com alguém. Eu nunca falo sozinho. Mesmo quando eu falo sozinha, eu estou como que falando com outra pessoa. Não sei se vocês fazem isso também, mas olhando no espelho, puxa, Renata, você esqueceu de dizer o que deveria ter dito naquela hora. E aí eu converso comigo mesma como se eu fosse outra pessoa. Uma terceira, tá vendo? Então sempre é essa ideia do diálogo, uma conversa. A prece, da mesma forma, é uma conversa com a potência suprema. E nessa conversa nós usamos a linguagem espontânea. Não é necessário que nós expressemos fórmulas, ok? Fórmulas linguísticas, por exemplo, de bom relacionamento. Quando nós encontramos alguém, oi, tudo bem? Como é que você está? Está bem? Essas fórmulas, elas não são necessárias. Não preciso necessariamente, mas às vezes me ajudam. Por isso que são criadas justamente as orações com fórmulas que você decora, com as quais você consegue se conectar com mais facilidade. Bom, acho que é um ponto bem importante. Mantras, não é para meditação, que são criados. Ok. A Cris coloca aqui, não tem como passar um dia sem prece, sem proteção. É isso mesmo, é isso mesmo. Tinha uma amiga no curso também, ela dizia que era mais fácil. Ela falava, acho que eu prefiro sair sem tomar banho a sair sem fazer uma prece, porque é justamente isso, essa proteção. Como é que eu vou sair para um dia de trabalho, como é que eu vou sair sem uma proteção espiritual? Excelente. Então, quando nós temos aí essa fórmula, nós dissemos que nos ajudam, mas a linguagem da prece, ela muda de acordo com as nossas intenções naquele momento. Ela pode ser um grito, não é? Quantas vezes, sozinhos no momento de dificuldade, nós elevamos a voz pedindo a Deus, meu Deus, me ajude, não é? Eu tenho às vezes essa possibilidade de elevar mesmo o pensamento e pedir a Deus que trabalhe com a gente nesse momento. E aí nós temos a linguagem da prece como sendo talvez um lamento, quando nós passamos por dificuldade, pode ser uma efusão de sentimentos, um exame dos atos, então pode ser um simples pensamento, uma lembrança de algum momento em que precisamos ali pedir perdão, agradecer, todas essas intenções. A prece não tem hora marcada, ela pode ser feita, como nós dissemos, em qualquer lugar. Não precisa que eu me ajoelhe, que eu esteja numa posição 100% voltada ali para a prece, para a oração, basta que eu tenha esse sentimento. Nem tudo se consegue com a oração. Olha que interessante isso. Nem tudo se consegue com a oração. Parece que Deus teria essa obrigação de me dar aquilo que eu desejo. Eu fiz a prece, mas não adiantou nada. Não é bem isso. E aí a ideia nem tudo se consegue com a oração. Nem tudo se consegue. Seria um erro acreditar nisso. Porque a lei da justiça não se dobra aos nossos caprichos. Nós não estamos prontos aí para decidir o nosso destino, ok? Às vezes, a condição necessária para o nosso progresso, nós já dissemos na semana passada, é passar por algumas experimentações, por algumas provas. Eu não tenho, às vezes, condição de decidir aquilo que eu quero fazer, ok? O sábio não pede felicidade. O sábio, quando reza, então aquele que tem sabedoria, não pede felicidade eterna, ok?
Ele não procura fugir às dores, aos desenganos, às desventuras. Pelo contrário, ele deseja conhecer a lei para melhor cumpri-la e pede a ajuda superior dos bons espíritos para que o amparem nos dias aflitivos da vida. Tá? A prece, feita com profundo recolhimento, isenta de qualquer preocupação egoística. Olha só, quantas vezes as nossas orações são apenas preocupações egoísticas? Nada mais que isso, só preocupação do meu egoísmo. Eu quero simplesmente viver aquilo que eu desejei que seria viver. Importante para eu viver naquele momento. Nada diferente do que eu quero, do que eu desejo. Mas não. Então, essa preocupação egoística, às vezes, faz com que eu me distancie do propósito verdadeiro da prece, da oração, que é me ligar a Deus. Eu me desligo justamente nesse momento em que eu desejo coisas que não são minhas ou que não são para mim. Sabe? É muito interessante quando nós vemos que uma porta na vida se fechou. Puxa, eu tinha uma oportunidade, de repente essa porta se fechou. Eu me magoo, natural, vivo o luto por aquilo. Mas, às vezes, ao invés de entender que haverá outras portas, o que é que eu faço? Tento arrombar aquela porta que está fechada. Ou seja, peço, faço coisas que me levam a entender que eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Tudo, né, é possível para a minha vida. O que não é verdade. Existe ali, além do nosso livre-arbítrio, também um planejamento divino, óbvio, para os nossos sentimentos, para as nossas vidas. Nosso destino pode ser, às vezes, alterado, desviado pelo nosso livre-arbítrio, mas temos sim uma programação que Deus tenta ali, Deus programou, no caso a espiritualidade superior programou antes de nós nascermos, antes de nós encarnarmos. Bacana esse conhecimento também. A prece, ela dá ao sábio a intuição. Então, essa intuição, ela nos mostra o dever, a intuição do dever. Tá? A prece nos mostra o que é que nós podemos fazer, o sentimento superior da verdade, do bem e da justiça, que nos guiam através das dificuldades da existência e nos mantém em comunhão íntima com a grande harmonia universal. Ou seja, eu estou de acordo com a minha proposta encarnatória. Quando faço as preces sinceras, busco força, como esse sábio que nós dissemos, para enfrentar, para conseguir manter a minha conduta reta, a minha vida de uma forma digna. Isso sim deve ser pedido na prece, não para que não tenhamos as dificuldades, até porque isso não é sempre possível. Óbvio que nós pedimos que sejamos amparados, protegidos contra o mal, sempre, isso sempre nos é permitido, mas em alguns momentos é importante que nós tenhamos essa certeza de que vivemos sim experiências, mas que podem ser amenizadas pela prece, mas não evitadas. Okay? Então a prece nem sempre nos permite deixar de viver provas importantes. Então, mantemos essa conexão íntima com a grande harmonia universal. E aí, em seguida, podemos sempre pedir apoio e socorro nas horas de angústia, mas somente Deus sabe o que nos convém. E mesmo quando não nos concede o que pedimos, nos dá força e a resignação sobre a qual falamos na semana passada. Então, se eu não sou atendido a ponto de meu problema ser resolvido naquele momento, pelo menos por meio da prece, força eu vou ter para vivenciar aquela situação de uma maneira mais resignada, de uma maneira mais consciente. Estabelece, por meio da prece, uma corrente fluídica de uns para os outros. Rezar por aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos magoaram, que se dizem nossos inimigos, e também, obviamente, por aqueles que amamos, rezar pelas pessoas. A prece age à distância sobre elas, então, sobre as almas com as quais nos conectamos por meio da prece, como um magnetismo. Penetra os fluidos densos e obscuros que a envolvem, ameniza suas angústias e a tristeza das almas que rezam. A prece, ele faz aqui mais uma metáfora, não é uma comparação aqui, olha lá. A prece é a flecha luminosa, é uma flecha de ouro que atravessa as trevas.
É a vibração harmônica que dilata e conforta a alma oprimida. Muitas obras espíritas falam sobre a importância da prece para aqueles que estão em situação de doença, encarnados mesmo, para a recuperação dessas pessoas, para aqueles que estão desencarnados também, ajuda muito na evolução desses seres desencarnados. É como, veja só, às vezes ele está numa situação tão difícil lá no plano espiritual e essa prece chega como uma flecha de ouro e atinge o coração. Olha que metáfora bonita aqui, imagem bonita. O cara lá sofrendo sozinho, numa situação em que ele não vê saída, né? Preso ali nas próprias questões, em culpa, em dor, em dificuldade, muitas vezes pensando ali naquilo que fez ou naquilo que, preso no momento do seu desencarne, ainda buscando vingança ou arrependido por alguma atitude. Todo esse sentimento essa imagem de que ele está ali preso, em si mesmado, não consegue nem enxergar os mentores, quando chega uma flecha de ouro de um amigo encarnado, chegou ali essa flecha de amor em forma de prece, quer dizer, eu fiz uma breve oração pedindo ao plano espiritual que ajude esse irmão desencarnado, e ele já consegue, às vezes, ter força para sair dessa situação de ensimesmamento, né? De estar fechado em si, para enxergar seu mentor, para enxergar possibilidade de seguir o seu caminho ali no plano espiritual. Rezar pelos espíritos que sofrem, portanto, com piedade e com amor, é uma das formas mais eficazes da caridade. Nós dissemos que caridade é a forma mais pura e bonita e elevada do amor. Às vezes, a alma que reza pode parecer que está destacada do corpo, em êxtase, e seguir em pensamento o seu voo para o infinito. Estamos, às vezes, num dia desanimado, num dia em que parece que tudo está dando errado, as coisas não estão fluindo, e aí eu me conecto com o meu mentor, com Jesus, pedindo força ali para aquele momento, e aí parece que a coisa deslancha, parece que eu saio daquela energia, eu mudo a frequência do rádio, e eu me conecto com outras músicas melhores do que aquela que eu estava ouvindo. Então, o homem tem uma força incalculável, da qual não sabe tirar senão um medíocre partido. E, entretanto, para pô-la em ação, bastariam duas coisas: fé e vontade, para que nós façamos uma prece verdadeira, uma prece efetiva em favor de alguém, em nosso favor. Basta que tenhamos fé, aquela fé divina, e a fé humana, que é a vontade. Porque eu tenho vontade e eu tenho a fé divina, eu acredito que isso é bom, que isso faz bem. A prece, portanto, é o pensamento para o bem, é um raio de luz que une os mundos de trevas, ainda tantas vezes os nossos mundos íntimos, de trevas, de arrependimento, de dor, de culpa, e nos elevam para mundos superiores. Tá? Os espíritos encarnados, então, se ligam às almas livres e luminosas. Desdenhá-las ou desdenhar essa oportunidade da prece é afastar a única força capaz de nos arrancar do conflito dos interesses e das paixões e de nos transportar além das coisas imutáveis. Então, eu estou, às vezes, vivendo nesse eco do mundo, quer dizer, eu fico com aquela barulheira de tudo que acontece na minha cabeça, de problema, não consigo resolver, e vem mais problema, e situações difíceis, e cada vez pior, e aí eu vou parece que me curvando espiritualmente a tudo isso, e não consigo enxergar um caminho. E esse caminho, de repente, vem e me reanima por meio da prece. Desdenhar esse caminho seria deixar a única oportunidade que eu tenho de justamente viver uma experiência diferente, sair um pouco dessa situação de dificuldade da Terra, tá? E aí ele repete a ideia de evitar fórmulas banais usadas por alguns. Nessa espécie de exercício, a boca apenas se move, o espírito está mudo. De novo, né? Conexão com o coração. Como é que é importante não apenas reproduzir as fórmulas, mas produzir conteúdo mental. Não só fazer
download lá do computador, sabe? Quando a gente fica baixando o videozinho lá do YouTube, uma delícia isso. Ficar vendo lá aqui no Insta, vendo um monte de videozinho, aqueles rapidinhos do Reels, vai passando. Quando eu vejo, eu fiquei um tempão fazendo isso. Então, esse download de informações, né? Download de sentimentos aí do meu dia a dia e começar a fazer upload de informações superiores. Não é como se eu também produzisse um conteúdo mental superior por meio da prece. Quando me conecto, vem boas ideias, vem projetos legais, vem saídas, às vezes inusitadas, de problemas sobre os quais nós imaginávamos nunca poder sair. Então, situações que são muitas vezes reveses, ou aparentemente reveses na vida, viram sorte, viram oportunidades de aprender quando eu me conecto por meio da prece com a espiritualidade superior. Unamos nossas vozes às do infinito, pois tudo reza, tudo proclama a alegria de viver, desde o átomo que se agita na luz ao astro imenso que navega no éter. Ou seja, a natureza o tempo todo fica lançando para o universo essa voz de gratidão, essa prece de gratidão a Deus, Criador, pela oportunidade. Nós, homens, é que tantas vezes, pelo livre-arbítrio, fazemos outras coisas que nos desviam intelectualmente, emocionalmente, da nossa essência única, da nossa essência primeira, que deveria ser a conexão com o nosso Criador, a nossa essência real, que é o nosso sentimento, a nossa conexão com Deus. Essa live vai ficar bem curtinha porque eu queria falar sobre as definições mesmo da prece, convidá-los para ler esse capítulo 51, que é incrível, da prece, tá? E aí encerrar de uma maneira diferente com a leitura, porque ele diz assim, Leon Denis é incrível na parte didática, organização da obra, porque ele coloca lá, se você tem realmente necessidade de uma fórmula, reze assim. E aí ele sugere uma prece muito bonita, que eu vou ler para nós encerrarmos, tá bem? E antes, então, de ler essa prece, eu agradeço a participação de todos, convido, lógico, para a semana que vem nós falarmos sobre o capítulo seguinte, que se chama Trabalho, Sobriedade e Continência, que é o capítulo 52. Já façam a leitura prévia, se puderem, é bem bacana. O livro está aí disponível em PDF. Quem quiser, lógico, quem curte a parte física também tem bastante livro, tem muitas versões, bastantes livros usados para comprar também, vale a pena. A gente consegue anotar, ler e ficar relendo depois. Mas o PDF também ajuda muito, depende de como é que você curte aí fazer sua leitura, tá bom? Então agradecemos a toda a espiritualidade, não é? Fechamos os nossos olhos, elevamos o nosso pensamento a Deus. Agora de uma forma mais consciente, entendendo a importância da prece, a importância de nós nos conectarmos com o Criador, pelo menos 1 ou 2 vezes por dia, mas que também as nossas ações sejam preces, assim como a natureza o tempo todo agradece a Deus por existir, que as nossas ações sejam ações de gratidão, que também remetem à ideia da prece. A bondade para com os nossos semelhantes também seja uma forma de prece. E dessa forma nós agradecemos tanto a espiritualidade e pedimos que esses irmãos que acompanham o estudo sejam todos envolvidos em amor, sejam levados para seus locais de estudo, de trabalho, que tenham vivências espirituais muito prósperas, muito agradáveis, e que nós também, encarnados, possamos viver as provas que nos são trazidas, as alegrias que estão também disponíveis, buscar esses momentos de alegria no nosso dia a dia, valorizar essas pequenas experiências, às vezes tão simples, que podem fazer a diferença aí na nossa vida. Então nós encerramos hoje de uma forma diferente com a leitura da fórmula da prece que Leon Denis sugeriu aqui no capítulo. Então ele diz, Deus meu, vós que sois grande, vós que sois tudo, deixai cair sobre mim que sou pequeno, sobre mim que apenas existo, porque o quereis, um raio da vossa luz. Fazei com que, penetrados pelo vosso amor, nos seja fácil praticar o bem e tenhamos aversão ao mal, que, animados pelo desejo de vos agradar, meu Deus, o nosso espírito vença os obstáculos que se opõem
ao nosso triunfo da verdade sobre o erro, da fraternidade sobre o egoísmo. Fazei, meu Pai, com que cada companheiro de provação sejam irmãos, que nós possamos vê-los como irmãos, como filhos em todo ser que de nós emana e que deve voltar a vós. Dai-me o amor do trabalho, dai-nos esse amor do trabalho, que é dever de todos sobre a terra. E por meio do pequeno archote, da pequena chama de luz que puseste ao nosso alcance, esclarecei-nos sobre os defeitos que retardam o nosso progresso nesta vida. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Pedimos uma semana de muita proteção, que os amigos espirituais estejam aí nos protegendo, nos amparando por mais uma semana de muito trabalho produtivo, de muita vivência positiva para a nossa evolução espiritual. Um beijo no coração de todos, até a semana que vem. Tchau, tchau!